Um pedido de socorro. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos a mais um devocional. Agora em João, no capítulo 11, apenas 3 versículos. Mas o devocional estará entre os versículos 1 até o versículo 16. Encorajo vocês a ler todos eles. Amém? Diz assim a palavra santa do Senhor. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus, como 100% humano, ele tinha amigos e reações normais do ser humano. Contudo, ele não esquecia de seu propósito com Deus em salvar a humanidade pecadora das mãos de Satanás. Se pensarmos na ressurreição de Lázaro, é bonito de falar. Mas, se analisarmos no sofrimento que ele possa ter passado durante a doença e as suas irmãs em tristeza profunda, podemos ficar inculcados de como agir e pensar sobre a direção de Deus naquele momento. Achamos nós que sabemos melhor que Deus, queremos até ensinar o Senhor no agir. Hoje talvez você tenha uma tristeza em seu coração, algo que machucou você e não viste a cura, não viste nenhuma ressurreição, e você até põe Deus em dúvida, em prova, e muitos até põem a culpa no Senhor devido à sua tristeza. E pergunta até por que Deus permitiu tal acontecimento triste. É possível até alguns que trabalham na obra do Senhor ficou entristecido com a morte e diz a Deus: mas Senhor, nós estávamos trabalhando na tua obra e tu permitiste tal tristeza? O milagre, irmãos, da ressurreição de Lázaro é o auge, o ápice de todos os sinais em que a glória de Deus estava sendo revelada através do ministério de Jesus. Algo novo estava para acontecer, para que todos vejam o grandioso milagre e acreditem que ele, o Messias tão esperado, era o Senhor Jesus. Um pedido de socorro das irmãs se transforma na glória de Deus em seu Filho Jesus. A ressurreição de Lázaro foi um momento peculiar na família de Maria e sua irmã Marta. Um pedido de socorro feito por elas, em que seu irmão Lázaro adoece fatalmente. Tente imaginar, irmãos, a situação e o entristecer familiar. Elas fragilizadas e esperando um consolo, e este só poderia vir de Jesus. Será que algum dos irmãos teve alguma tristeza, algum pedido de socorro que não viu o pronto chamado do Senhor? Hoje o Consolador Jesus nos enviou. Temos ele, o Espírito Santo, que tem essa função. Lemos João no capítulo 14, no capítulo 16, vemos isso. Contudo, os judeus convertidos ao cristianismo na época ainda não pensavam assim. Esse milagre serve para nós hoje entendermos que um dia também seremos ressuscitados e viveremos no Senhor. Esse milagre de Lázaro mostrou que Jesus é Deus e mesmo antes de sua morte e ressurreição, ele ressuscita, pois o inimigo queria matar Jesus, achando ser ele apenas 100% homem. E aos poucos todos começaram a entender que Jesus também era 100% Deus. Jesus mostrou que até antes da sua crucificação ele já ressuscitava, já tinha o poder do Pai. Porque ele é Deus, sempre foi Deus, sempre existiu, esteve com Deus em todo o tempo, pois é o Filho de Deus.
glória ao Senhor por estarmos seguindo o maior, não é verdade, irmãos? Para os judeus, a alma poderia voltar ao corpo até 3 dias após a sua morte. Já no 4º dia em diante, era impossível ele voltar a viver. Os fariseus eram os que ainda aceitavam a ressurreição, já os saduceus não aceitavam a ressurreição. Pense isso quando Jesus diz a eles que Lázaro dorme, e eles dizem então que Lázaro logo acordará. Então, eles ainda não sabiam da morte dele, e quando souberam, entristeceram-se também, e não esperavam tal milagre de Jesus. O impossível aconteceu, e Jesus ainda diz a eles para ficarem mais 2 dias sem ir a Lázaro. Ou seja, irmãos, era necessário ultrapassar os 3 dias para a vitória ser maior e que todos não tivessem dúvida que foi Deus usando a Jesus nessa ressurreição. Irmão, se você ainda não está vendo sua vitória como Marta e Maria não visualizavam, como aqueles que estavam perto de Jesus ainda estavam em dúvida, tenha certeza que o momento está chegando da tua vitória. Apenas confie em Deus, confiem em Jesus. O clima entre os discípulos estava confuso. Uns queriam a ação de Jesus imediata. Outros, com certeza, queriam andar na fé e confiança no Mestre. Mas pensemos um pouco. Qual foi a resposta de Jesus? Que todos fiquem inertes quanto a Lázaro. Haverá o momento certo. Deus sabe, irmãos, o momento certo para a tua vitória. Aleluia! É quando vem à nossa mente: será que Jesus realmente amava Lázaro? Jesus poderia ter ido logo que soube, não é verdade? Para consolar as irmãs ou curar o seu amigo Lázaro, que ainda estava vivo, apenas adoentado. Tem alguma coisa impedindo Jesus de curar o amigo? Também uns podem pensar: por que Jesus disse que estava contente em não estar lá para curar Lázaro? Quantas dúvidas, né, irmãos, nós sentimos no dia a dia, nos acontecimentos, nas tribulações, provações, tanta coisa que vem à nossa mente. Mas o ponto importante deste ensino a seus discípulos e para nós também hoje é sobre a ressurreição, e essa era para a glória de Deus, principalmente se ultrapassar a data da superstição, que era dos 3 dias, irmãos. O poder do Filho do Homem que o Pai lhe deu é para a glória de Deus. Então, nossa vida, irmãos, tudo que acontece nela, temos que entender que é para a glória de Deus. Ele te usa e quer te usar a tua vida, a nossa vida, para a glória deles. Amém, irmãos? Assim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, devemos sempre entender que Jesus ser glorificado é Deus ser glorificado também. Jesus e o Pai são um, e assim Jesus venceu o maior inimigo da humanidade, a morte, visto que ele é a vida. Que possamos entender, quando Jesus é teu amigo, assim como era de Lázaro, ele pode usar qualquer particularidade em sua vida para a glória de Deus. Aleluia, irmãos. E se uma doença ou morte vier sobre seus discípulos, não significa o final. Jesus pode usar tudo em sua vida para a glória de Deus, para a glória do Pai. E diante disso, Jesus é reconhecido como o Messias naquele momento, o Filho de Deus. Assim como antes, hoje, tudo é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Conforme 1 Coríntios 10, 31. Sinta-se então amado por Deus e seu cuidado por todos nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Seu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome de Jesus, Pai. Deus, não sei quantos irmãos agora nesse momento, quantas irmãs e ouvintes estão fazendo um pedido de socorro a Ti. Não sei
qual o momento que eles estão querendo e a particularidade, o efeito, a grandeza deste pedido de socorro. Pai, a urgência ou não, fica com cada um deles, Deus. Analisa com carinho cada pedido deles, que eles também possam ter uma vida voltada para o Senhor na confiança, assim como alguns discípulos confiaram no Senhor. Mesmo assim, alguns talvez ficaram se perguntando muitas coisas. Nós também, muitas vezes em nossas vidas, problemas, dificuldades, ficamos pensando. Temos que aprender com eles, confiar no Senhor. E no final, o Senhor sempre vence. No final, a vitória é para a glória de Deus. Então, Pai, muito obrigado por esse momento de oração. Fica com eles, fica comigo, com a minha família, o ministério. Deixamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.